da forma assíncrona, tá bom? Então, iniciei a gravação. Eu só queria o retorno de vocês, né, dos slides. Tá todo mundo conseguindo ver? Perfeito. Tá tudo ok. Perfeito. Vamos começar então. Então, gente, bom dia mais uma vez, né? Estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de bioquímica, bioquímica metabólica ou bioquímica básica, ou somente bioquímica da forma que vocês preferirem chamar a disciplina. O tema de hoje é enzimas, coenzimas, cofatores e vitaminas, né? Como eu falei, é uma aula um pouquinho longa, então a gente não vai concluir agora, né? Eu vou dar toda a parte enzimática e um pouco de vitaminas vai ficar para depois, tá? Então, peço que interrompa a aula sempre que precisarem fazer perguntas ou se preferirem deixar para a última, para o fim da apresentação. Primeiramente, né, as enzimas, vamos falar um pouco, contextualizar e dar um pouco de conceito sobre o que são enzimas. Então, a manutenção da vida celular ela depende da contínua ocorrência de um conjunto de reações químicas, que devem atender duas exigências fundamentais. Primeiramente, elas devem ocorrer em velocidades adequadas à fisiologia celular. Então, o que isso significa? Significa que o nosso organismo, ele a todo momento, ele realiza reações químicas para as suas funções metabólicas e fisiológicas normais. Em contrapartida, isso precisa acontecer em velocidade adequada, que atenda essas necessidades da fisiologia. Então, as enzimas, elas têm esse papel de controlar essa velocidade dessas reações, tanto para que essas reações não ocorram de forma imediata. Então, se há algum processo metabólico fisiológico em que essa reação ela não precisa acontecer naquele momento ou precisa acontecer de uma forma mais lenta, as enzimas vão controlar esses processos. Da mesma forma que o contrário, se essas reações elas precisam ser imediatas ou aceleradas, as enzimas também vão controlar esses processos de forma que a fisiologia celular seja respeitada, né, os processos fisiometabólicos. Elas precisam ser altamente específicas de modo a gerar produtos definidos. Isso é uma característica primordial das enzimas, a especificidade e seletividade. Então, a enzima, ela age sobre um substrato específico, né? E isso a gente vai ver como se dá essa ligação da enzima com o substrato. Essa especificidade ou seletividade também é responsável por manter esse controle da fisiologia celular, né? Do metabolismo celular. E a catálise, né, que é a reação, né, a reação energética, que é então mediada pela enzima, ocorre em determinado local da enzima denominado sítio ativo. Então, o sítio ativo é o local de reação, né, onde a enzima, que é um agente catalítico biológico, então, um catalisador biológico, ela tem a sua ação. Então, as enzimas são biomoléculas com atividade catalítica. Então, eles são catalisadores biológicos. Então, esses são sinônimos das enzimas que vocês podem encontrar na literatura. Então, as proteínas catalisadoras são enzimas. Então, quase todas as funções biológicas são mantidas por reações químicas catalisadas pelos catalisadores biológicos, que são chamados de enzimas. As enzimas, elas aceleram as reações químicas sob condições fisiológicas. Uma enzima, ela não pode alterar o equilíbrio de uma reação. A gente sabe, né, a gente estudou lá na química, né, na fisicoquímica, na química orgânica, que a reação ela tem um equilíbrio entre os reagentes e os produtos, né? As enzimas elas não agem no sentido de perturbar ou, né, alterar esse equilíbrio, de forma que elas apenas aceleram a velocidade da reação, tá? Para a formação do produto. Com base na análise do genoma humano, estima-se que cerca de um quarto, né, ou seja, 25% dos genes humanos codifiquem enzimas que catalisam reações metabólicas, né? E sua atuação nas reações metabólicas está restrita a alguns casos especiais, da mesma forma que tão importantes. O que significa isso? Então, então a gente, né, falando aqui que um quarto, ou seja, 25% do nosso genoma, ou seja, dos nossos genes, eles codificam enzimas. Então, aqui dá para a gente entender um pouco da magnitude, né, do panorama das enzimas e da sua importância no nosso organismo, na nossa fisiologia.
Cerca de, né, se 1/4 do nosso dia, então a gente tem muitas enzimas com atividades biológicas variadas, amplamente distribuídas sobre todas as células. Então, todas as células elas têm atividades enzimáticas, algumas têm atividades enzimáticas maiores, ou uma maior quantidade, maior variedade de enzimas, outras nem tanto, têm uma atividade enzimática muito menor. Isso vai depender muito da especificidade, né, aí da célula, né, da função da célula, está muito relacionada à função da célula. Então, por exemplo, as enzimas hepáticas, perdão, as células hepáticas, os hepatócitos, que a gente sabe que é aí o grande órgão, né, o tecido hepático, que é o principal órgão de metabolismo, então é muito natural que essas células tenham um grande conteúdo enzimático, né, para fazer todas as suas, né, aquele metabolismo de biotransformação, de síntese, né, de síntese de outras proteínas, síntese de outras enzimas, síntese de hormônios, síntese de fatores de coagulação, síntese de imunoglobulinas, né? Então, todos esses hepatócitos então, são ricos de enzimas e isso depende, claro, da função e da característica da célula. Os eritrócitos, pelo contrário, né, eles têm um conteúdo enzimático mais restrito. Então, a função básica do eritrócito é transporte de gases sanguíneos pelo sangue. Então, ele não precisa de um metabolismo muito, né, exacerbado, muito variado. Então, ele tem enzimas, claro, mas que são enzimas basicamente que são utilizadas para o seu metabolismo celular basal, para manter a célula em ação. Tudo bem? Sua atuação nas reações estão, como eu falei, né, estão restritas a alguns processos metabólicos que são importantes, e isso, como eu já falei, varia conforme a especificação da célula. Então, né, a atividade catalítica ela depende da integridade das suas conformações nativas. Se uma enzima for desnaturada ou dissociada nas suas subunidades, geralmente a atividade catalítica é perdida. E se uma enzima for degradada até os aminoácidos que a compõem, a atividade catalítica é sempre aniquilada. Então, a gente viu, quando estudamos proteínas, o processo, né, da conformação da estrutura da proteína. A proteína primária, né, a estrutura primária de uma proteína, ela é constituída, né, pela sequência linear dos aminoácidos, né? A ligação entre as sequências, né, as interações entre os aminoácidos da própria sequência vai determinar, ou de sequências ali adjacentes, vão determinar a sua estrutura secundária, né? Em alfa-hélice ou beta-pregueado. A estrutura terciária já vai ser ligações, né, da cadeia, ligações mais complexas e tudo, e a quaternária ainda mais. Você vai ter mais de uma subunidade proteica ligadas entre si, por exemplo, por ponte de sulfeto. As enzimas, a maioria delas são proteínas, então elas também vão obedecer essas características, né, essas características estruturais. Ao passo que você desnatura uma proteína, você perde a função daquela proteína, a enzima também. Só que a enzima ela tem uma função específica que é de catálise, então ela é um catalisador. Se você desnatura uma enzima, uma proteína que tem atividade enzimática, ela vai perder a sua atividade catalítica. Então, aqui ela vai obedecer aos mesmos critérios das proteínas em relação à sua estrutura. Então, a gente tem que lembrar que o sítio ativo, que é aquela porção da proteína que é responsável pela atividade catalítica, pela alocação ali do substrato, ele precisa obedecer àquela conformação linear de aminoácidos, precisa que aquelas forças iônicas estejam conservadas. A partir do momento que você destrói, né, que você aniquila essa sequência de aminoácidos, principalmente do sítio ativo da proteína, ela vai perder essa capacidade de se ligar ao seu substrato e aí vai perder a sua capacidade de catálise, tá? Então, por isso que é importante que as enzimas elas tenham a sua conformação respeitada, a sua conformação tridimensional, né? Então, aqui a gente já dá uma pista, né, um spoiler dos slides posteriores, que a gente vai falar um pouco das condições ótimas de funcionamento das enzimas. Então, as enzimas elas atuam num pH ótimo, numa temperatura ótima, justamente para manter essa conformação tridimensional, manter ali estável, principalmente sua região catalítica ou seu sítio ativo.
É só a gente lembrar, por exemplo, que nas nossas enzimas digestivas, né, que são enzimas que fazem hidrólise, né, que fazem ruptura de ligações de nutrientes, né, de macromoléculas para moléculas menores. Então, essas enzimas, elas agem num pH específico. Então, as enzimas do estômago, né, elas agem num quê? Num pH ácido. Então, elas têm aquele pH ótimo, pH ácido. Quando o trato gastrointestinal segue, né, e o bolo alimentar vai seguindo ali para o duodeno, para a porção ali do intestino, o pH vai ser mais alcalino. Então, as enzimas naquele momento, as enzimas que agem naquela localidade, elas agem num pH ótimo mais alcalino. Então, as enzimas que estavam anteriormente no estômago, que vão correr junto com os, né, ali vão seguir o suco, né, o trato gastrointestinal, elas vão se desnaturar naquele pH alcalino, né? Na febre, né, o indivíduo que sofre, né, uma febre, né, uma temperatura corporal muito alta, ou sofre queimaduras, ou até aqueles indivíduos, né, que morrem de calor, né, que tem aquele calor intenso, vai desnaturar as proteínas, vai desnaturar as enzimas. Então, as células não vão conseguir mais realizar os seus processos metabólicos, né, as enzimas vão perder aquela capacidade de realizar as reações químicas. Então, as reações químicas elas ocorrem para a transdução de sinais, para a liberação de hormônios, liberação de neurotransmissores, né? Na sinalização do sinal extracelular para o sinal intracelular, na transcrição gênica, né? Na diferenciação e na divisão celular. Tudo isso são reações químicas que são catalisadas por enzimas. Então, você precisa manter aquela enzima na sua forma nativa, na sua forma ali estável para que ela tenha a sua ação e desenvolva a sua função. Então, existem também, né, enzimas não proteicas. Por muito tempo, né, então é relativamente recente, então foi descoberto na década de 80 que que algumas enzimas não são proteínas, né? Então, nós temos outras biomoléculas que têm atividade catalítica, então foi descoberto os RNAs catalíticos, né? Que esses RNAs catalisavam, então, reações celulares, principalmente a nível de núcleo, a nível ali de próprio ácido nucleico. Então, isso foi chamado, né, esse RNA catalítico foi chamado de ribosima. Então, vocês encontram aí na literatura esse termo ribosima, vocês já vão ali, vão se referir, né, já vão automaticamente lembrar que é um RNA com atividade catalítica. Eles possuem constantes cinéticas comparáveis das enzimas proteicas, portanto, são igualmente eficientes e apresentam como principal substrato o próprio RNA, podendo realizar autocatálise e, em sua maioria, realizam funções de processamento de RNA. Então, é uma ação catalítica que é mais restrita ao próprio ácido nucleico. As enzimas proteicas, não, elas têm uma amplitude de substratos, né? Uma amplitude, uma variedade de substratos, enquanto as ribosimas, elas agem mais a nível de ácido nucleico. E elas podem ser naturais, né, de ocorrência natural, então naturalmente a gente encontra nas nossas células algumas ribosimas, mas elas também podem ser desenvolvidas artificialmente, então tem uma aplicação clínica importante no tratamento de algumas doenças, como em alguns tipos de câncer. Então a gente pode manipular isso no laboratório, da mesma forma que a gente pode manipular uma enzima proteica ou uma outra proteína qualquer, né? A gente pode sintetizar em laboratório um polipeptídeo que pode ter uma atividade enzimática, né? Por que não? A gente sintetiza hormônios que são proteicos, né, no laboratório. Então, a gente também pode manipular um RNA que tem atividade catalítica, uma ribosima, e fazer isso com alguma aplicação clínica ou até mesmo alguma outra aplicação biotecnológica. Então, aqui eu vou dar início, né, em uma introdução um pouco sobre a relação de enzimas cofatores enzimáticos e coenzimas, né? Porque as enzimas, algumas delas, elas não necessitam de outros grupos químicos além de seus próprios resíduos de aminoácidos para sua atividade catalítica. Ou seja, a enzima por si só, a sua própria sequência de aminoácidos, a sua própria estrutura, né, tridimensional, ela é por si só responsável pela sua ação catalítica. Em contrapartida, umas outras enzimas, e uma grande parte dessas enzimas, elas precisam de outros componentes que não são proteicos para realizar sua função.
Quando esse componente químico adicional é um íon inorgânico, então, por exemplo, ferro, manganês, magnésio, zinco, cobre, potássio, isso é chamado de cofator. Então, é muito comum vocês verem nos livros, na literatura, né, científica, quando estão estudando proteínas e enzimas, um cofator enzimático. Então, o que é um cofator enzimático? É um componente não proteico, metálico, né, um íon inorgânico, que está ali associado a algum resíduo da proteína, especialmente no sítio ativo, que vai fazer com que ela se ligue ao seu substrato. A gente vai ver uma figura mais adiante que isso vai ficar mais claro. Mas também pode ter uma molécula orgânica, ou geralmente metalo-orgânica complexo, que aí a gente denomina coenzima. Então, é uma outra porção que também pode ligar-se ao resíduo de aminoácidos, e geralmente essas coenzimas são derivadas de vitaminas. Então, aqui a importância das nossas vitaminas na dieta, né? A importância metabólica das vitaminas. As coenzimas, então, elas agem como carreadores transitórios de grupos funcionais específicos. Então, o que significa isso? As coenzimas, elas vão permitir, elas vão carregar a enzima, né, a parte proteica, um grupo funcional que vai ser responsável, vai dar a essa proteína a capacidade de se ligar ao seu substrato. Então, a gente lembra que a ligação da proteína, da enzima com o seu substrato são ligações químicas, são pontes de hidrogênio, são ligações de Van der Waals, são, né, interações hidrofóbicas, são conformações estruturais. Então, muitas das vezes, somente o resíduo de aminoácido não tem um grupo funcional que tem essa capacidade de ligar-se ao substrato quimicamente. Então, a coenzima e o cofator vêm justamente para suprir essa necessidade. Algumas enzimas necessitam dos dois, tanto do cofator quanto da coenzima, tá? E aqui a gente tem exemplo de algumas enzimas que têm cofator, então é muito comum vocês estudarem as enzimas hepáticas do citocromo oxidase, né, do citocromo P450, do citocromo também da catalase peroxidase, elas têm ferro, né, ferro ou ferro ferroso. A piruvato-cinase tem um cofator que é o íon potássio, e aqui tem uma grande gama, né, de cofatores. Então, quando a gente estuda em bioquímica, que a gente estuda, né, os elementos traços, né, os íons, eletrólitos, por que eles são importantes e não, né? Então, a gente vai que uma das funções é que eles são cofatores enzimáticos, são importantes para a sua atividade enzimática. Então, por exemplo, se um determinado indivíduo ele tem uma deficiência de ferro, uma deficiência de cobre, ou uma deficiência de manganês, de magnésio, ele pode ter alguma deficiência de algum processo metabólico, isso pode ter alguma implicação clínica, né? Ele pode desenvolver alguma patologia em virtude o quê? Não de uma deficiência na enzima propriamente dita, mas em sim em algum cofator. A mesma coisa com as vitaminas. Então, aquele indivíduo que tem uma dieta restrita em determinada vitamina, que tem algum problema de absorção ou de processamento, ou próprio síntese, né? A gente consegue sintetizar algumas vitaminas no nosso organismo. Esse indivíduo também pode desenvolver algum sinal clínico, algum processo fisiopatológico por causa da deficiência dessa coenzima. Então, não vai ter ali a especificidade, a enzima vai perder a sua especificidade, a sua capacidade de ação em sua totalidade. Aqui é o exemplo, né, a figura que eu falei para vocês, a enzima, quando ela quando ela é somente ela não precisa de cofator, de coenzima, né, ela por si só, os seus resíduos de aminoácidos são responsáveis pelo sítio ativo e sua ligação um substrato e, consequentemente, a sua atividade catalítica, ela é chamada de holosima. E aí, a enzima ela pode ser dividida na parte não proteica, né? E na parte proteica. Quando a parte somente proteica, a gente tem a apoenzima. E aqui é um exemplo da ligação, né, do cofator ou da coenzima com a enzima. Então, vocês percebam que, nesse caso, quando há ligação do cofator com a proteína, com a enzima, aqui vai ter a formação de um sítio de ligação com esses substratos.
para esses ligantes. Então, se não tivesse esse cofator, a enzima não teria essa região que seria o sítio ativo. Então, por isso que a coenzima, ela é um carreador transitório, então não é uma ligação permanente, que ela vai conceder, né, vai conceber a essa enzima o seu sítio de ligação para os seus ligantes ou seus substratos. Ficou claro, gente, até aqui? Alguma pergunta? Ficou claro, o pessoal pode seguir. Nesse outro exemplo, nessa figura, a gente tem a importância do cofator. Então, lembram que eu falei que o cofator e a própria coenzima, ela vai dar a esse sítio de ligação, esse sítio ativo, uma capacidade de ligação ao substrato. Então, nesse exemplo da DNA polimerase, ela tem como cofator o magnésio. Então, o magnésio é extremamente importante para a transcrição gênica, tá? Então, para os processos ali de síntese, né, de ácidos nucleicos e tudo, né, nesse caso do DNA, vai polimerizar o DNA. Então, o que acontece? Está vendo como esse magnésio aqui, ele é como se fosse um grupo acessório? Então, ele liga-se aos resíduos de aspartato, tá vendo os resíduos de aspartato aqui do sítio ativo da enzima? Então, ela se liga aqui a 3 ligações do aspartato, e aí, esse magnésio, então, é que vai fornecer essa ligação aqui, ó, essa ligação, essa interação química com o substrato. Se não tivesse esse magnésio, muito provavelmente essa ligação não aconteceria do substrato com a enzima, com a DNA polimerase. Tudo bem? Então, esse exemplo eu acho que ilustrou bem a importância aqui da interação, né, do cofator com a enzima e com o substrato. Então, os cofatores e as coenzimas, elas são um intermediário na ligação do substrato com a sua enzima. E aqui, né, é uma infinidade, como eu falei, 1/4 do nosso código genético, do nosso genoma, ela é responsável por sintetizar, por codificar enzimas. Então, é uma infinidade, uma variedade muito grande de enzimas presentes no nosso organismo. Então, elas precisaram ser classificadas porque, à medida que elas foram descobertas ao longo do tempo, depois percebeu que 2 enzimas tinham um mesmo substrato, um mesmo nome, e 2 substratos, às vezes, eram um nome, tinham 2 enzimas diferentes, entendeu? Então, eles precisaram normatizar, né, e classificar isso, padronizar essa linguagem, né, essa nomenclatura. Algumas enzimas, elas recebem o sufixo ase ao substrato que elas se ligam, então isso vai descrever também a sua atividade. Então, por exemplo, a lipase é uma enzima digestiva que vai o quê? Catalisar a hidrólise, né, de lipídios. A amilase vai catalisar a hidrólise de amido. Então, sempre que vocês tiverem esse sufixo ase, muitas das vezes é se referindo a uma enzima. Ou ela pode também remeter o seu órgão de origem, a sua origem. Tá? Então, a tripsina, por exemplo, entre outros. Então, isso é uma linguagem que também é usual no meio científico, mas é uma linguagem padronizada, uma nomenclatura padronizada pelo Comitê de Nomenclatura da União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular. Então, nesse exemplo dessa reação, né, do ATP com a glicose, formando aqui ADP e a glicose 6-fosfato, a gente tem, ela é catalisada por essa enzima, ATP glicosofosfotransferase. Então, é muito comum vocês verem nos livros de bioquímica essa nomenclatura. Esse sufixo transferase, ele vai remeter à classe das enzimas. Então, nós temos 6 classes de enzimas que foram, né, classificadas. Nós temos, em primeiro, a oxirredutase, que são enzimas responsáveis pela transferência de elétrons. As transferases são reações, elas catalisam reações de transferência de grupos funcionais. Então, aqui, por exemplo, a transferase, a gente pode dar exemplo também das enzimas hepáticas transaminases, né, ou aminotransferases, que é o famoso o TGO e o TGP, né, a gama-GT, né, gama-glutamiltransferase. Então, elas transferem um grupo funcional
né, do substrato, transformando isso em outro substrato. Elas mudam, transferem grupos funcionais. As hidrolases, elas fazem reações de hidrólise. As liases, elas clivam ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, ou ainda outras ligações por eliminação, rompimento de ligações duplas ou rompimento de anéis aromáticos ou não aromáticos, ou ainda adição de grupos a ligações duplas. Então, elas, de certa forma, vão quebrar ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, ou ligações duplas. As isomerases, elas transferem grupos de dentro de uma mesma molécula, produzindo formas isoméricas. A gente viu isso quando a gente estudou carboidratos, né? Então, os carboidratos, eles têm uma infinidade de formas isoméricas. Então, muitas das vezes, você precisa transformar uma galactose em glicose. Então, são o mesmo número de carbonos. Então, a galactose e a frutose vai diferenciar ali na posição de algum grupo funcional. Então, o que a isomerase vai fazer? Vai transformar, vai transferir da mesma molécula esse grupo funcional, transformando em outra. Então, essas são as isomerases. As ligases, ao contrário das liases, elas vão formar ligações carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, por reações de condensação, acopladas à hidrólise de ATP ou ainda de cofatores similares. Tá? Então, para vocês verem essa nomenclatura, vocês podem aqui acessar esse link aqui. Então, como que as enzimas funcionam? Né? Como que elas têm essa capacidade de catálise, né? Essa capacidade de catalisar as reações químicas? Então, a gente precisa estabelecer alguns pontos-chave, né, para a gente entender os próximos slides. A catálise enzimática das reações é essencial para os sistemas vivos, a gente já viu isso. Nas condições biológicas relevantes, as reações não catalisadas tendem a ser lentas. A maioria das moléculas biológicas é muito estável nas condições internas das células com pH neutro, temperaturas amenas e ambiente aquoso. As reações necessárias para digerir os alimentos, enviar sinais nervosos ou contrair os músculos simplesmente não ocorrem em velocidades adequadas sem catálise. Então, a gente já viu que as enzimas têm pH e temperatura ótima, a gente vai exemplificar um pouco mais disso mais à frente. Mas o que acontece? Se você tem, mesmo que você tenha um substrato e condições de reação presentes, então você tem ali um pH, né, bom, essa reação ela tende a não acontecer, a famosa inércia, né, a entropia, ela não vai deixar, vai ser uma reação muito lenta, que naturalmente ela não vai ocorrer, a não ser que você manipule. A gente está ali no meio celular, vamos aqui, né, na célula, é um ambiente controlado, com pH controlado, temperatura controlada, concentrações de solutos controlados, e as reações não vão acontecer na velocidade que precisa. A gente tem que lembrar que o impulso nervoso ele é rápido, a secreção de um neurotransmissor ela tem que ser rápida, de um hormônio a mesma coisa, a sinalização intracelular de recepção, por exemplo, de um agonista, de um antígeno, ela tem que ser rápida. Então, as enzimas elas vão modificar essa velocidade, vão diminuir essa velocidade de reação, tá? Então, elas proporcionam ambiente específico adequado para que uma dada reação possa ocorrer mais rapidamente. E como que isso acontece? Ela acontece no ponto, né, chave em que as enzimas elas diminuem a energia de ativação necessária de uma reação. Então, nessa linha vermelha, a gente tem, nessa linha azul, a gente tem a reação sem o catalisador, ou seja, sem a enzima. Então, vocês percebem que o ponto máximo aqui, o pico da curva, ela tem um ponto de energia extremamente elevado quando comparado aqui à linha vermelha, que é com o catalisador. Então, é assim que a enzima reage. Ela vai gerar os mesmos produtos da reação sem catalisador, mas numa velocidade de reação muito mais rápida. Então, a energia de ativação dessa reação ela é muito menor do que a sem o catalisador.
Então, aqui a gente vai dar início, é importante que vocês entendam essa parte, tá? É muito, assim, não é um conteúdo muito simples, mas eu vou tentar descomplicar um pouquinho. Então, aqui a gente tem a reação em equilíbrio, então aqui o E é uma enzima ligada ao substrato, a gente tem que entender que essa enzima, ela liga-se ao substrato, formando intermediários transitórios, que é o complexo enzima-substrato e enzima-produto, ou seja, isso tudo aqui está em equilíbrio, tá? Porque a enzima, ela liga seu substrato, faz algumas alterações nesse substrato e ainda está ligada ao produto. Ela não se desligou ainda. Depois ela se desliga, né, voltando à sua conformação normal, né, voltando, ela não é consumida, enzima catalisador, isso também é uma característica dos catalisadores, e com as enzimas isso não é diferente, os catalisadores eles não se consomem, e o produto formado. Essa reação toda está em equilíbrio. Lembrando que as enzimas elas não alteram o equilíbrio, elas alteram a velocidade da reação. Então, nesse gráfico, a gente tem nessa linha, né, nesse eixo, a energia livre, que é aquela energia do estado fundamental que está em equilíbrio, o substrato, tanto o substrato quanto o produto. O que a gente. E aqui é a coordenada da reação, ou seja, onde vai, né, formando-se o substrato, vai andando a reação. Percebam que o produto está aqui e aqui também do lado direito. Aqui está o substrato, da mesma forma que o substrato. No estado fundamental, o substrato tem a sua energia bioquímica padrão, né, sua energia durante no seu estado fundamental, tá? O produto também. O que a gente está percebendo é que o produto ele tem uma energia menor do que o do substrato. Então, naturalmente, essa reação tende a não acontecer. Tá? Então, aqui a gente tem o ΔG, né? Então, a gente tem a energia de ativação do produto e a energia de ativação do substrato. Então, vocês percebem que a energia de ativação do produto ela é maior que a energia de ativação do substrato. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então, continuando, como eu já falei aqui, a energia de ativação tanto do substrato quanto do produto. E aqui a gente vale lembrar que, nesse caso, a energia de ativação do produto é maior do que a energia do substrato, de ativação do substrato. Ou seja, naturalmente, você precisa desprender maior energia para ativar esse estado, o produto, tá? Esse ΔG, que é essa diferença, né, é a variação de energia livre padrão bioquímica. Essa energia livre de padrão bioquímica, ela foi determinada pelos bioquímicos e pelos químicos em condições padrão. Então, elas foram normalizadas em condições de temperatura ambiente de 298 Kelvin ou 25 graus Celsius, na pressão atmosférica de 1 atm e na concentração do soluto de 1 molar. Então, essa é a energia livre padrão, tá? E essa é a variação, o ΔG, então, é a variação de energia do produto com o substrato. Então, ela expressa a mudança de energia livre de sistema reagindo sobre determinadas condições. Tá claro, gente, até aqui? Sim. O que acontece? As enzimas, elas agem no estado de transição. O que é esse estado de transição? O estado de transição é justamente esse pico dessa energia aqui, tá? É o pico. Nesse estado de transição, o que acontece? A probabilidade de que os eventos moleculares caminhem tanto para a formação do produto quanto para a reação para a produção do substrato é igual. O que são esses eventos moleculares? É uma ligação que está se formando, ou é uma ligação que está se desfazendo, ou é uma carga elétrica que está sendo gerada, ou ele está sendo protonado, ou ele está sendo desprotonado. Tudo isso são eventos moleculares que estão o quê? Nesse estado de transição, ou seja, está aqui uma salada. Então, a probabilidade tanto desses eventos moleculares culminarem para
produto é igual dos eventos moleculares culminarem para o substrato. Então, as enzimas, elas agem justamente nesse estado de transição. Tá claro, gente, aqui? Então, a energia, o que que acontece? As enzimas, elas vão diminuir esse ΔG, essa variação da energia de ativação. É como se essa energia, gente, de ativação fosse uma barreira energética. Ou seja, há uma barreira energética que impede que o produto seja formado. A enzima, ela vem justamente diminuir essa barreira energética. Essa barreira energética faz com que os eventos moleculares não ocorram de forma, ou seja, não há ativação, não há energia suficiente para que os eventos moleculares culminem na geração do produto. A enzima, ela vem justamente ali se ligar com esses substratos, né, com esses intermediários, para justamente diminuir essa energia de ativação, ou seja, por isso que ela acelera a velocidade de reação. Vocês têm que lembrar que a velocidade de reação da atividade, a velocidade de reação ela é inversamente proporcional à energia de ativação. Então, a enzima diminui a energia de ativação, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. É só vocês verem, está muito ilustrado nesse gráfico. Aqui na linha azul, a gente tem a reação, a mesma reação daqui de cima, né? Da linha preta, é a mesma reação. Só que nesse caso, ela está com um catalisador biológico, a enzima. Então, vocês percebem que esse estado de transição, olha onde é a energia livre dele, é muito inferior ao estado de transição da reação sem catalisador. Então, por isso que é muito, muito, muito superior à velocidade da reação quando ela está com uma enzima, com um catalisador. Deixa eu só ver se eu dei algum ponto, porque até não é muito simples, eu tentei simplificar para vocês. Deixa eu só consultar aqui se tem alguma uma coisa que eu estou esquecendo, algum detalhe. Tá. Os intermediários, né, esses intermediários aqui da reação, tanto quando a enzima está ligada, né, molecularmente ali ao substrato, quanto tem o intermediário produto, então são espécies químicas transitórias, qualquer espécie da rota de reação que tem uma vida finita, ou seja, ela é uma vida que ela se acaba, uma ligação que vai culminar no produto. São chamados intermediários de reação. E cada intermediário de reação também vai ter seu estado de transição. Então, você percebe que tem um estado de transição aqui, outro aqui, outro aqui. A gente sabe que as reações metabólicas elas têm muitas etapas. Aqui a gente está simplificando para realmente facilitar o entendimento. Mas o estado de transição dessa reação geralmente vai ter uma reação que vai ser a limitante da velocidade, ou seja, geralmente é aquela em que a energia de ativação é maior. Então, vocês percebem que nesse caso a gente tem 3 picos de energia, né, de energia livre, e a gente tem um que é limitante, porque esse aqui é o maior. Então, a energia dessa reação limitante vai ser só desse pico aqui, só desse estado transitório, tá bom? Os outros demais não vai ter significado, não vão ser significativos, não vão limitar a reação, tá? Então, realmente, esse intermediário desse estado de transição, né, é que vai delimitar a velocidade da reação. As enzimas, elas diminuem seletivamente as energias de ativação das reações necessárias para a sobrevivência celular. Então, a seletividade é extremamente importante nesse sentido, não somente para a ligação com o substrato, mas também na diminuição da energia de ativação do próprio substrato. Isso tudo, gente, é a nível molecular, tá? Gente, está claro até aqui? Tem algum ponto que vocês querem que eu repita? Então, aqui eu já até adiantei, né, dos intermediários da reação. Então, aqui a gente tem o intermediário enzima substrato, enzima produto. Esse aqui é o passo limitante da reação. Novamente, isso aqui eu já falei, porque é o maior
né, é o maior passo, né, a maior etapa, é a etapa que tem a maior energia livre, então é o passo que precisa desprender de uma maior energia de ativação. Então é essa que vai determinar tanto a cinética quanto na parte energética, né, de energia livre da reação enzimática. E aqui a gente tem o ΔGB. O ΔGB é justamente essa energia de ligação. Essa energia de ligação é a diferença, né, entre a energia de ativação não catalisada com a energia de ativação catalisada. É o tanto que a enzima precisa, né, se ligar, é justamente isso, né? As enzimas, elas diminuem a energia de ativação porque elas precisam fazer com que isso seja o menor possível, desprender o menor possível para que a reação ocorra. Então, a diferença do estado não catalisado para o estado para reação catalisada é essa energia de ligação, é o tanto que a enzima se desprende, né? Ela precisa diminuir para a reação acontecer. Os princípios básicos de uma reação catalisada por enzimas são os mesmos de que outras qualquer reações químicas. Então, o equilíbrio, tudo isso é respeitado. Quando uma reação química acontece, o substrato deve ganhar energia de ativação para alcançar um ponto chamado estado de transição da reação, no qual o nível de energia é máximo. Então, isso aqui eu também já falei nos slides anteriores, né? Ela precisa, é a chamada barreira energética, então ela precisa romper essa barreira energética. O tanto de energia que é suficiente para romper essa barreira energética é que a enzima vai diminuir. Uma vez que o estado de transição de uma reação catalisada por enzima tem um nível mais baixo de energia que o da reação não catalisada, a reação da enzima ocorre mais rapidamente. Então, acho que esse slide ficou bem assim ilustrativo, né, para vocês verem a questão da energia, como a nível energético as enzimas agem. A energia de ligação é a principal fonte de energia livre utilizada pelas enzimas para a diminuição da energia de ativação das reações. Aqui é o exemplo, né, da sacarose. Então, você pode colocar o mínimo de sacarose, o máximo de oxigênio controlado, e ainda assim você não vai formar o produto em condições naturais, a não ser que você aqueça, a não ser que você aumente a pressão, então por isso que a gente cozinha, né? Coloca no calor, coloca ali na pressão, na panela de pressão, para aumentar, para perturbar, para para ultrapassar aquela barreira energética. Então, fazendo com que então os dois substratos aqui, né, no caso são dois reagentes, né, no caso aqui é não catalisada, forme os produtos, tá bom? Então, olha só como as enzimas elas têm um poder de aumentar muito a velocidade de reação. No exemplo da anidrase carbônica, né, na ausência dessa enzima, a velocidade é o quê? 1,3 a 10 a menos 1 por segundo. Olha o tanto que aumentou. Elevou a potência 7 vezes, né? Aqui. Então, ficou de 1,3 de negativo, foi até os 6, aqui 9, aqui 11. Então, olha só o quanto que aumenta, olha então, o poder catalítico dessas enzimas. Sem enzima e com enzima, aumenta muito a velocidade de reação. E aí a gente vai partir para a formação do substrato do produto. Então, como que isso acontece? A propriedade característica das reações catalisadas por enzimas é que a reação ocorre confinada em um bolsão da enzima denominado sítio ativo. Então, é aqui, isso aqui já foi falado, mas só para a gente ilustrar. Então, o substrato ligando-se somente nessa bolsão, aqui nessa parte da enzima. Então, há a formação de substrato, né? A formação do substrato por ligações covalentes transientes, ou seja, transitórias. O substrato ele não pode se ligar de forma irreversível, porque senão não vai haver a formação do produto. Por isso que é ligações covalentes transitórias.
E aqui a gente vai partir por uma outra parte, que é cinética enzimática, que também não é tão simples, tá? Então, aqui a gente tem a velocidade inicial da reação e aqui a concentração em milimolar do substrato. Então, no início da reação, a gente percebe que bem no início, essa reação ela é quase que linear. Depois, essa reação se estabiliza, chegando na velocidade máxima, onde há um esgotamento do substrato. Então, esse gráfico é utilizado para a gente determinar a taxa ou a velocidade da reação e como esta muda em resposta a mudanças nos parâmetros experimentais. Então, aqui, o que acontece? A concentração no início, né? Isso aqui no início da reação, a concentração do substrato é muito superior à concentração da enzima. Então, a enzima funciona a todo vapor, então ela funciona com toda a sua ação, seu poder catalítico, e a mudança na concentração do substrato é mínima durante o estágio inicial. Então, olha como percebo que, por exemplo, em 60 segundos, né, aqui o substrato, a diminuição da concentração do substrato praticamente não diminuiu, muito lentamente. Mas isso vai progredindo. Então, nesse caso, a gente observa a velocidade inicial é a velocidade máxima da concentração do substrato, né, vezes a concentração do substrato, diminuído na razão da constante de... Esqueci o nome dessa constante. Constante de Michaelis-Menten, que foram esses cientistas que determinaram essa cinética, né, que fizeram essa hipótese, né, esse teorema da cinética enzimática. Já aqui, nesse ponto de saturação, a velocidade é igual à velocidade máxima. Nesse ponto, né, quando o Km é igual a metade da velocidade máxima. Então, a constante de Michaelis-Menten, aqui no caso, nesse ponto da reação, ela é a metade da velocidade máxima. Aqui a gente tem alguns pontos importantes. Como eu já falei, nesse início aqui, a reação ela é praticamente linear, então ela vai obedecer aqueles critérios de uma equação linear, ou seja, quanto mais substrato, maior a velocidade inicial. Ela é um crescimento linear. Nesse outro ponto, há a saturação. Então, não adianta adicionar substrato, a velocidade inicial não vai mudar significativamente. Nesse ponto, a gente tem aqui a reação ocorrendo e esse está favorecendo a enzima substrato, né? Esse complexo enzima-substrato. Então, nesse ponto que está em vermelho, é justamente essa ilustração, tá, gente? Não tá de vermelho à toa, não. A concentração nesse passo aqui da reação, a concentração do substrato ela é maior que a concentração do complexo enzima-substrato. Nesse caso, a concentração enzima-substrato é favorecida. Você vai estar favorecendo a concentração enzima-substrato. Ao passo que, nesse ponto, a concentração do substrato é maior do que a enzima. Então, eu tenho mais substrato do que enzima. Então, a concentração da enzima é favorecida. Novamente, aqui é a reação ao contrário, né? Porque Então, aqui está ilustrando bem a saturação, ou seja, não adianta colocar mais substrato, que você já vai ter saturado a reação. E aqui é a equação de Michaelis-Menten, né, que foram esses dois cientistas que propuseram a cinética enzimática. Então, eles chegaram a essa velocidade, a taxa de velocidade. Então, a velocidade inicial ela é a velocidade máxima vezes a concentração do substrato, dividido pela constante mais a concentração do substrato. E a constante de Michaelis-Menten, né, é igual à concentração do substrato quando a velocidade inicial, nesse caso aqui, né, nesse ponto exato, é a metade da velocidade máxima, o km. Isso são reações teóricas, mas que a gente consegue determinar no laboratório, em condições experimentais, isso é determinado.
E isso, gente, essa cinética enzimática, ela é importante para a gente determinar, né, a velocidade das reações, né, mas comparar, por exemplo, uma enzima com outra, né, isso são dados importantes no estudo das reações metabólicas, fisiológicas e até em manipulação laboratorial. Então, se você coloca aí, né, isso tem uma aplicação biotecnológica muito importante. Então, quando você vai para enzimática biotecnológica, vocês vão estudar muito essa parte de cinética enzimática. Então, é importante que vocês tenham um pouquinho, né, dessa base. E aqui eu não vou dissertar sobre todas essas etapas que eles chegaram a essas reações, mas aqui a gente tem alguns pontos importantes. Novamente, a gente tem aqui a reação da enzima e substrato formando um complexo transitório, que a gente já falou lá que é um estado de transição, lá quando a gente estava falando daquela parte de energia, formando a energia e o produto. O K é a energia, é a constante de dissociação. Então, quando K1, quando tem favorecendo a enzima substrato, K-1 quando está favorecendo enzima mais substrato separado. E o K2 quando está favorecendo a enzima e o produto. Então, a velocidade ela vai ser igual ao K2 vezes o complexo enzima-substrato. Então, aqui a gente tem as taxas de formação do complexo enzima-substrato. Lembrando, gente, por que que isso é determinado com a concentração do complexo enzima-substrato? Isso eu falei nos slides anteriores. Alguém tem alguma pista? Porque é o estado de transição, onde tem aquele transição de energia maior. Lembro que a gente tem aquela fase limitante da velocidade de reação, é justamente esse complexo. Nem enzimas, né, de ocorrência, que a gente está numa teoria, né, trabalhando de uma forma simplificada, mas a gente tem várias etapas, né, das enzimas. A gente vai determinar a velocidade da cinética enzimática só daquela etapa que é determinante, ou seja, que tem a maior energia de ativação do estado transitório, que é essa que determina, né, que limita a velocidade da reação. Então, por isso que essa velocidade vai ser da K2, que é a constante de dissociação, vezes a concentração do complexo enzima-substrato. Ficou claro? E aí foi, né, com aquelas leis da termodinâmica e tudo, eles foram fazendo as reações, né, foram colocando as reações e chegaram finalmente a essa fórmula que eu coloquei aqui, que é a velocidade a cinética enzimática, tá? Então, percebam que aquele fundamento das energias de ativação, ele é primordial para a gente entender qual é a etapa limitante. Então, na determinação da cinética enzimática, a gente precisa estabelecer qual é a etapa transitória que determina que é limitante a velocidade da reação, tá? Então, geralmente, esse é o que tem maior, geralmente não, né? É sempre aquele estado transitório, ou aquela espécie transitória em que precisa de uma maior energia de ligação, né? Uma maior energia que tem uma maior energia de ativação. O modelo de Michaelis-Menten, ele tem por base que o substrato se liga à enzima, formando um intermediário obrigatório, que é justamente isso. O intermediário é esse, o complexo é esse. E depois decompõe-se e é mais produto, enzima mais produto. O modelo assume que a enzima substrato e o complexo enzima substrato, né, esse intermediário, eles entram em equilíbrio rápido uns com os outros. A constante catalítica, a gente vai falar agora dela, perdão, a gente vai falar dela um pouquinho depois. Então, a gente tem dois parâmetros derivados aqui desses conceitos que nós falamos anteriormente. A velocidade máxima e a constante podem ser obtidos experimentalmente para qualquer enzima, mas fornecem pouca informação sobre o número, as velocidades ou a natureza química das etapas de reação. Apesar disso, a cinética do estado estacionário é a linguagem padrão pela qual os bioquímicos comparam e caracterizam as eficiências catalíticas das enzimas. Então, por isso que a gente estuda. A gente tem que entender que
as reações enzimáticas elas são múltiplas etapas, são muitas etapas. Então, é difícil obter isso para a realidade, mas a gente estuda isso no padrão para realmente caracterizar e comparar a eficiência catalítica das enzimas. Isso é necessário para a gente ter uma previsão. Então, aqui é exemplo de algumas enzimas com sua constante, né, sua Km respectiva, tá? Novamente, aquela reação, como é obtida essa Km. Então, a Km é essa constante toda aqui para a formação do produto, da enzima mais o produto. Então, é o consumo do substrato e a formação do produto. Então, a Km é justamente essa razão da constante de dissociação. Então, percebam que é essa mais essa dividido pela primeira, ou seja, por essa etapa do complexo intermediário transitório. Tá? Nessa condição, né, em que o estado, em que você tem uma constante de dissociação para o produto que não é muito significativa ou é perante as outras, você tem uma alta afinidade da enzima com o substrato. Então, nesse caso, o Km vai ser igual à constante de dissociação apenas, tá? É uma alta afinidade. A gente sabe que as enzimas ligam-se com o seu substrato com uma alta afinidade, mas essa afinidade, ela não é irreversível, né? Essa enzima, ele precisa se descomplexar, ela se liga-se ao seu substrato, formando aquelas ligações ou desfazendo ligações, ou protonando, ou desprotonando, ou colocando carga elétrica, ou alterando a carga elétrica, e depois o produto ela se descomplexa, e aí dá-se a formação do produto, e a enzima sai de forma inalterada. Então, a constante catalítica, também conhecida por número de modificações, ou turnover, é a constante de velocidade que descreve quão rapidamente uma enzima catalisa uma reação. Então, é realmente essa constante que a gente utiliza para determinar a velocidade da reação. A kcat é definida como a quantidade de molécula do substrato que pode ser transformada por uma molécula de enzima por unidade de tempo. Então, a velocidade é determinada por essa constante catalítica e cada enzima tem sua constante catalítica multiplicada pela concentração do complexo enzima-substrato daquele estado transitório que delimita a velocidade da reação, ou seja, aquele que tem maior energia de ativação. Também é chamada de número de renovação. E os parâmetros cinéticos, né, constante de catalítica e a constante M, né, a constante de Michaelis-Menten, são úteis para estudar e comparar enzimas diferentes. Então, possibilitam que se avalie a eficiência cinética das enzimas. E a gente continua se perguntando como as enzimas funcionam. Aqui a gente tem um exemplo. Então, muitos tipos de reações químicas ocorrem entre substratos e grupos funcionais da enzima. Então, são cadeias específicas, são os íons metálicos e as coenzimas. Os grupos funcionais catalíticos na enzima podem formar ligações covalentes transitórias com o substrato e ativá-lo para a reação. Tá? Aqui faltou um espaço. Ou um grupo pode ser transitoriamente transferido do substrato para a enzima no sítio ativo da enzima. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma enzima, o substrato NADP mais ligando-se ao sítio ativo. Olha como houve aqui né, ele ligou-se aqui no sítio ativo, formou-se, então, um complexo enzima-substrato. Então, esse aqui é o complexo enzima-substrato. Ele tem alta afinidade, alta especificidade. Tem aqui um tetrahidrofolato, que pode estar funcionando aqui como um cofator. Então, olha só, uma coenzima, olha só como ele também é responsável por essa ligação, essa interação do NAD aqui, do substrato com a enzima. E aí a gente precisa falar um pouco do sítio ativo, né? O sítio ativo da enzima é uma fenda ou cavidade tridimensional, é a região em que se ligam os substratos, enzima ao cofator, se houver algum também, é onde há a ligação do cofator da coenzima. Contém os resíduos que participam diretamente na produção
enzimática na quebra de ligações. Então, lembram que eu falei que a atividade proteica ela é determinada pelos grupos funcionais dos aminoácidos? Então, na atividade enzimática é a mesma coisa. Esses resíduos de aminoácidos têm grupamentos funcionais específicos. Então, isso é determinado em esses grupamentos funcionais, eles permitem ligações químicas, interações químicas entre a enzima e o substrato. Então, aqui, formação de ligações fracas também dão especificidade para a ligação do complexo enzima-substrato. Não somente ligações covalentes, mas ligações fracas dão especificidade, tá? Então, aqui é um modelo chave-fechadura, talvez vocês já tenham visto isso em outras disciplinas, como na farmacologia, mas na bioquímica isso é extremamente importante. Então, o modelo chave-fechadura vem justamente exemplificar ou vem ilustrar a ligação específica do substrato com o sítio ativo. Por que que é um sítio né? A gente falou lá que é uma porção tridimensional específica. Então, ele vai se ligar especificamente, então, à estrutura tridimensional, estrutura química com formação da enzima, da proteína, ela é extremamente no complexo enzima. Então, um substrato que tem uma conformação diferente ou que tem aqui grupos funcionais que não se ligam a esses grupos funcionais da enzima, ela não vai ter essa ligação chave-fechadura. É igual você tiver uma chave, né? Você, perdi minha chave, me presta sua chave para eu abrir aqui meu cadeado. Não vai abrir, porque a ligação é específica, né? As regiões, elas são específicas. A mesma coisa, se você desnaturar essa enzima, você quebrar, perder algum aminoácido que tem um grupo funcional que é responsável por essa ligação, esse substrato não vai conseguir se ligar. Então, nesse modelo, o sítio ativo da enzima não ligada tem um formato complementar do substrato. Então, nesse modelo, é um modelo de complementariedade. Tem um outro modelo, que é o modelo de encaixe induzido da ligação enzima-substrato. Nesse modelo, você não tem a complementariedade exatamente já no estado em que a enzima está e não está ligada. Ele apresenta um formato complementar somente após a ligação do substrato. Então, aqui é como se a enzima ela se transformasse, né, de acordo com as interações. É como se as forças, né, lembrando que as ligações covalentes são ligações com uma certa força, interações pontes de hidrogênio também. Então, isso vai forçar que a enzima ela se dobre ou ela mude a sua estrutura transitoriamente. Tá? Então, esse modelo também é aceito, tá? Que é o modelo do encaixe induzido. Olha como é aqui diferente, né? O modelo chave-fechadura já são complementar, a enzima ela já tem uma conformação extremamente complementar, que é o seu substrato na sua forma nativa, né? Na sua forma não ligada. No modelo de encaixe induzido, não. Ele vai, a interação, quando o substrato vem chegando próximo da enzima, do seu sítio, né, do seu sítio ativo, vai promover alterações conformacionais, ou seja, ligações, alterações na conformação, na estrutura transitórias, e aí o substrato vai ligar-se finalmente à enzima. Essas ligações são do tipo covalente, ligações fracas também ocorrem. Não podem ser ligações irreversíveis, então ligações muito fortes, porque aí a gente vai ter uma complexação que não vai se desfazer, então o produto vai acabar não se formando. Aqui a gente tem uma situação hipotética, então sem enzima, então ilustrando um pouco daquele gráfico que a gente colocou lá. Então a gente tem um substrato formando um estado transitório, então ele tem que se dobrar para poder quebrar, se formando os produtos. Então percebo que ele tem uma energia aqui livre do transitório muito alta. Quando você tem uma enzima complementar, que esse substrato ele liga-se diretamente aqui, e aqui, né, esse bastão metálico é o substrato, e está muito ilustrando isso, porque aqui tem os magnetos, os ímãs, né? Isso aqui, gente, é uma ilustração hipotética, claro. Então, ó, é só para ilustrar um pouco da interação química.
Então, no modelo no modelo chave-fechadura, seria essa aqui o gráfico de energia livre. Tá? Então, aqui, ligando-se diretamente percebam que aqui tem uma energia de ativação, dois estados transitórios, um que delimita o estado de transitório delimitante da velocidade de reação. Então, aqui a gente tem a variação da energia de ligação, ΔG, que é esse verdinho, vai ser igual nesses dois casos, mas eu acho que o modelo que mais se assemelha à realidade é o modelo do estado de transição, essa enzima complementar ao estado de transição. Ou seja, essa é uma mudança conformacional no sítio ativo. Então, aqui o sítio ativo ele é complementar, ele não muda. Ele chegou ao substrato, ligou, formou pouco produto. Nesse modelo aqui de ligação induzida, né, você percebe que tem uma mudança aqui, percebam que ficou mais, mais aqui arrochado, aqui mais estreito, depois que o substrato, e o substrato também mudou a sua conformação. Então, percebam que aqui parece ser mais próximo da realidade. Você tem aqui dois estados transitórios, tem um estado transitório que é delimitante, que tem uma energia de ativação um pouquinho maior, e aí, ainda assim, essa energia de ativação vai ser menor do que na reação não catalisada. Então, percebam que esse modelo é o que melhor reflete, então, a realidade, o modelo do complementaridade induzida. O modelo chave-fechadura ele é importante para a gente entender a conformação da enzima, do sítio ativo, da interação dos grupos funcionais, tanto da enzima quanto do substrato. Mas o que de ponto energético melhor explica é esse da complementaridade induzida, né? O modelo do encaixe induzido. Então, quais são os fatores que interferem na atividade enzimática? A estrutura e a forma do sítio ativo são uma decorrência da estrutura tridimensional da enzima, a gente já viu da sequência de aminoácidos, das interações entre as sequências ou entre as subunidades proteicas, e podem ser afetadas por quaisquer agentes capazes de provocar mudanças na conformação. O que pode provocar uma mudança na conformação? O pH. Se você muda o pH, a gente lembra que as enzimas elas têm um pKa, uma constante de ionização ali da formação protonada, elas são os uitérions, né? Então, a gente precisa lembrar que a maioria das enzimas também são proteínas, então elas também são os uitérions. Então, elas funcionam no pH ótimo. Se a ligação do substrato com a enzima ela tem que ocorrer por ligações químicas, principalmente ligações covalentes, ligações fracas, que são feitas por porções de cargas elétricas, complementares ou diferentes. Se você protona isso ou desprotona, você tira essa capacidade de ligação. Então, por isso que o pH e também a temperatura por si só, ela aumenta a velocidade da reação, tá? E também pode desnaturar a enzima. Se você aumenta a desnaturação, você quebra algumas ligações, muda a estrutura da enzima, então você pode mudar uma estrutura ali do sítio ativo e a enzima pode, então, perder a sua atividade ou diminuir a sua atividade. Aqui a gente tem uma ilustração do pH ótimo. Cada enzima tem um pH ótimo específico. Então, por exemplo, a pepsina tem um pH ótimo extremamente ácido, de 1,5. A urease tem mais no pH neutro, no pH ótimo de 6,8. A arginase, em comparação, tem um pH ótimo, já no pH bastante alcalino. Então, esse pH vai ser muito... a enzima vai estar muito... tem que lembrar do pH do meio em qual essa enzima está localizada. Se, por exemplo, é uma enzima plasmática, qual que é o pH mais ou menos do plasma? É um pH mais neutro, de 7,35 a 7,45, ali na mediana ali de 7,4. Então, as enzimas plasmáticas que estão correndo, que têm atividade no plasma, elas têm um pH mais ou menos ótimo neutro. Um pH do estômago, essas enzimas têm um pH ótimo já muito ácido, aquelas enzimas que agem no duodeno, que tem um pH alcalino, elas têm um pH ótimo já alcalino,
Então, o pH ótimo de uma enzima reflete variações no seu estado de ionização de resíduos de aminoácidos do sítio ativo. Novamente, esse estado de ionização, ele vai favorecer a ligação com o substrato. Reflete uma concentração hidrogeniônica que propicia um determinado arranjo, aqui não é arranho não, tá, gente? É arranjo de grupos protonados e desprotonados que leva a enzima à conformação ideal para exercer seu papel catalítico. Aqui a gente tem exemplo da temperatura ótima, ao contrário da curva em forma de sino, que é aquela curva, né, que tem aqui, que viria até aqui, VSPH, a enzima só está desnaturada em temperaturas acima da temperatura ótima. Então, enquanto a enzima não atingiu a temperatura ótima, né, que ela ultrapassou, perdão, ela não desnatura. Então, nesse ponto em que ela não alcança a temperatura ótima, ela tem pouca energia para a reação acontecer. Então, aqui não é a temperatura ótima porque tem pouca energia. Se ultrapassar a temperatura ótima, a enzima desnatura. Então, ela perde o seu sítio ativo, então ela não vai conseguir ligar ao seu substrato. Por isso que ela tem uma temperatura ótima, que seria uma temperatura em que ela não desnatura, ela não está com o seu sítio de ligação, seu sítio ativo desnaturado, ao passo que também tem uma temperatura ótima, uma temperatura ali favorável, que favorece a ligação, a formação dos complexos transitórios, né? Então, ela favorece essa temperatura à reação. A gente tem ainda os inibidores. Ficou claro, gente, até aqui? A atividade enzimática ela pode ser diminuída pela ação de substâncias que são genericamente chamadas inibidores enzimáticos. Os inibidores eles podem ser constituintes da própria célula ou estranhas ao organismo. Então, se são próprios da célula, esses inibidores eles são reguladores também, ou são estranhos ao organismo. Estranhos ao organismo a gente pode ter uma toxina, a gente pode ter um fármaco, né? Uma droga, até mesmo um micro-organismo, né? Inibidores enzimáticos encontrados nas células realizam um papel regulador que são designados, então, alostéricos. Então, aqui a gente tem exemplo de um inibidor irreversível de um fármaco, né? O AS, o ácido acetilsalicílico, ou aspirina. E a gente tem a ciclooxigenase ativa. A ciclooxigenase é aquela enzima responsável pela a formação de mediadores inflamatórios. A aspirina liga-se irreversivelmente, então ela olha só como ela ligou-se a essa hidroxila de forma irreversível. Então aqui a enzima então perdeu o seu sítio de ação, seu sítio ativo. Ela foi de forma irreversível. Essa enzima não consegue mais formar nem ligar-se ao seu substrato e formar os seus produtos. E a gente tem alguns tipos de inibidores reversíveis. E aí a gente tem a inibição competitiva. Então, aqui o S é o substrato, o I seria o inibidor. Os inibidores competitivos, eles ligam-se, eles competem, né, pelo mesmo sítio ativo da enzima. Então, eles causam aumento aparente da Km sem alteração da velocidade máxima, porque vai depender da concentração de quê? Do substrato ou do inibidor. Se você tem uma concentração maior de inibidor, você vai ter uma preferência, ele vai se ligar-se aqui a mais enzimas, né? Vai deixar o substrato de lado. Mas se você tem um substrato maior, concentração maior, você vai ligar com maior probabilidade de ligar maior à enzima. Então, você vai ter as duas formas. Na inibição não competitiva, o inibidor ele não se liga ao mesmo sítio ativo, tá? Então, o inibidor não competitivo, ele liga em sítios diferentes. É como se a enzima tivesse um sítio ativo específico para o substrato e um sítio ativo específico para o inibidor. Então, você percebe que tem a formação de um complexo transitório misto. Misto que de inibidor e de substrato ligado. Mas ela está inibindo, esse inibidor, obviamente, está inibindo a atividade dessa enzima. Pode ser que esse inibidor
quando liga-se a essa enzima, ele forme, né, altere a conformação tridimensional dessa enzima, impossibilitando que a enzima faça suas alterações no substrato. Então, os inibidores não competitivos, eles causam realmente uma diminuição aparente na velocidade máxima. E a gente tem um terceiro tipo, que é a inibição mista, né? Em que os inibidores ligam-se a sítios separados, mas podem ligar-se tanto à enzima quanto no complexo enzima-substrato. O que é a diferença do inibidor competitivo para o inibidor misto? Na inibição não competitiva, vai ligar-se a sítios separados, ou seja, primeiro a enzima liga-se com alta afinidade ao seu substrato e depois esse inibidor liga-se a outro sítio ativo, a outro sítio de ligação, mas do complexo já formado com a enzima substrato. Na inibição mista, acontece o quê? Pode acontecer tudo ao mesmo tempo. O substrato ligando-se ao seu sítio de ligação e o inibidor ligando-se a esse complexo transitório. Ou o contrário, o inibidor liga-se primeiro ao sítio de ligação e o substrato depois liga-se ao seu específico sítio de ligação. Tá? Então, pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E existem ainda os inibidores antimetabólicos ou inibidores suicidas ou ainda inibidores baseados no mecanismo. É uma classe importante, extremamente variada de compostos e eles têm sua ação relacionada com a atividade enzimática. Tem fórmula estrutural semelhante à de substratos naturais, ligando-se ao centro ativo e, ao contrário dos inibidores competitivos, geram produtos. No caso daqueles inibidores que a gente viu nos slides anteriores, não há formação de produto. É uma inibição, inibidor, não a formação de produto. No caso aqui, o inibidor, ele tem uma estrutura química muito parecida com o substrato natural e vai gerar um produto. Então, ele vai competir pelo mecanismo de ação dessa enzima. Esses produtos são diferentes do produto que seria gerado pelo substrato e não são aceitos como substrato para a próxima enzima seguinte. Ou seja, a gente já viu que as reações enzimáticas elas têm muitas etapas, uma mesma sinalização, né, ela tem várias etapas que são catalisadas por múltiplas enzimas. Se você tem um substrato que que tem uma estrutura química parecida, se você tem um inibidor que tem uma estrutura química muito semelhante ao seu substrato natural e esse inibidor liga-se com afinidade à sua enzima, vai formar um produto que esse produto não vai servir como substrato para a próxima enzima, tá? Para a próxima etapa. Então, é a inibição do tipo pelo mecanismo, tá? Então, resumindo, o inibidor liga-se à enzima como se fosse um substrato e é inicialmente processado pelo mecanismo catalítico normal. Em seguida, o mecanismo de catálise gera um intermediário quimicamente reativo que inativa a enzima por modificação covalente. Reguladores enzimáticos, né? Ainda falando, aqui a coordenação das numerosas vias metabólicas presentes nas células, a capacidade de responder adequadamente às mudanças do meio, o crescimento, a diferenciação harmônicos do organismo são resultantes na possibilidade de regular enzimático. Isso é natural e precisa, né? É natural e necessário. Existem dois mecanismos básicos: controle da disponibilidade enzimática, ou seja, é exercido sobre as velocidades de síntese e degradação das enzimas que determinam sua concentração celular. Então, você pode, por exemplo, inibir a síntese de uma determinada enzima, e aí você inibe a sua disponibilidade naquele meio, então, consequentemente, você está regulando. Ou você pode degradar essa enzima até por outra enzima, por exemplo, ou por outro fator. Degradando essa enzima, diminui sua disponibilidade. Se não tem enzima, a reação não vai acontecer. Pode ser ainda o controle da atividade enzimática, que é efetuado por mudanças estruturais na molécula enzimática. Ou seja, a partir do momento que você tem a ligação enzima-substrato, depois que liga-se, né, que essa ligação é desfeita, a enzima ela perde muito do seu sítio ativo, ou ela se desliga do seu cofator e não liga-se mais, então ela perde a sua atividade enzimática. Gente, a nossa aula
termina aqui hoje, mas ela vai continuar, tá? A continuação dessa aula eu vou falar mais sobre os reguladores e vou falar das vitaminas. E aí vai ser de forma assíncrona, tá? E depois